As pessoas não vai. Boa noite, estamos online. O Quarentena Live tem por objetivo utilizar o espaço virtual para tratar de temas do mundo real neste período de isolamento social. O convidado de hoje, ele é pré-candidato a vereador pelo município de Ibirité. Seja muito bem-vindo, Adão Mãos que Ajudam. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero dizer que para mim é um prazer estar fazendo parte dessa live, deste momento aí, com você, e dizer que eu estou aqui aberto para perguntas, vamos bater aquele papo bacana que eu tenho acompanhado as suas lives, sensacional, muito bacana, e está sendo um meio de informações, né, para nós que tem trago, assim, um pouco mais de esclarecimento de muitas coisas, muitas pautas que você tem levantado aí, tem agradado a muitos, principalmente a mim. Então, para mim é um prazer. Agradeço. O Quarentena é um trabalho de um curioso, né? O Bernardes é um cara muito curioso. Eu não sou cientista político, não sou jornalista, sou um curioso, né? E fico agradecido, né, de vocês aceitarem estar vindo aqui, batendo esse papo, né? Eu costumo brincar, isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo. Nesse Com período certeza. de pandemia, né? Nesse período de pandemia, a gente não tem essa oportunidade de estar cara a cara, a gente acabou utilizando aí da rede social para estar fazendo esse papel, né? Muito importante. Adão, para a gente começar, fala para nós sobre a ONG Mãos que Ajudam. Então, a ONG Mãos que Ajudam, ela surgiu há 9 anos atrás. Devido, né, à minha história de vida, sou filho de mãe solteira, e através de tudo que eu e minha mãe passamos, né, eu, minha mãe, meus irmãos, então nós somos muito ajudados, mas também nós somos criticados demais, humilhados demais, passamos por muita dificuldade. Dentro disso, perdi minha mãe e acabei tendo que assumir para cuidar dos meus irmãos. Então o sofrimento continuou. Só que aí, devido a um tempo, aí, em 2011, eu comecei a trabalhar com missões transculturais. Aí depois eu criei a ONG em 22 de novembro de 2011. Comecei a trabalhar com morador de rua, né, dependentes químicos. As coisas foram dificultando na questão da internação, porque por lei era 50% social, 50% pago. Só que os 50% social eles já não estavam liberando mais. E como, desde quando nós fundamos a ONG, eu nunca tive ajuda do governo, ajuda estatal, político, nenhum. Né? Então, sempre foi assim, com a ajuda de pessoas do bem, empresários, amigo meu, microempresários, que eu levava a causa das pessoas e eles apadrinhavam. Então, só que a ONG foi tomando uma proporção muito grande. Aí, como eu te disse, sou filho de mãe solteira, e na minha infância nós passamos muita coisa. Então, o que eu fiz? Comecei a cuidar de criança, levar um pouco mais de dignidade, esperança para as crianças em áreas de vulnerabilidade social. Eu sou de Belo Horizonte, nascido e crescido na região do Barreiro, na Vila Irigal. Então, ali, aquela região também tem muitas áreas carentes, né, ocupações, e eu foquei nisso aí. Quando a gente adentra esses lugares, a gente percebe que a necessidade ela é maior. Aí você encontra idosos que foi abandonado com o filho, idosos que também que sofrem, é outra coisa que a gente cuida também. E lá a gente encontrou muita mãe solteira, nova, dentre 13, 14 anos para cima, que ainda é uma criança. Então, dentro disso, nós somos começando a cuidar dentro daquilo que a gente pode. E só que a ONG foi crescendo demais. Hoje, nós começamos a atender 300 crianças. Hoje a gente atende 1.800 crianças nos eventos maiores, que é Natal e Dia das Crianças.
Fora isso, nós temos 10 projetos durante todo o ano. Entendeu? Então, a ONG hoje, ô Venades, ela tomou proporção grande, mas ela continua estagnada no sentido que sem ajuda do poder público, sem ajuda de um político, de alguém que tem uma força maior que nós. Eu era, né? Até eu tomar a decisão de sair a pré-candidato, eu era o presidente da ONG, somente o Adão presidente. Agora, hoje é minha esposa, passei a diretoria para ela, e graças a Deus a ONG, cara, somos muito criticados, né? Que as pessoas, assim, elas têm o costume muito do ser humano, né, de criticar bastante, mas quando você olha aqueles que criticam, você não vê eles fazer nada, né, além de criticar. Né? Nós trabalhamos no sentido de emergencial. Nós temos o projeto Família Sem Fome. Nós fazemos triagem, nós visitamos a família, nós não damos cesta básica aleatoriamente. Nós fazemos visita porque é um trabalho sério. Nós acompanhamos as famílias durante 3 meses. Aí, durante esses 3 meses, a gente tenta arrumar um emprego para a pessoa, sabe? E aí, 3 meses é o espaço que a gente dá para a pessoa e para saber quem é quem. Porque a gente dá a vara e ensina a pescar. Mas as pessoas nos criticam, né? Fica dando alimento para os outros, fazendo isso e aquilo outro. Eu tenho no meu pensamento e eu carrego comigo e vou levar comigo. Que eu prefiro ser uma gotinha no oceano. Ali faz uma grande diferença, assim como nós vem fazendo na vida de várias pessoas ao longo desses anos, na vida de idosos, de criança. Então, as críticas que nós recebemos, a gente ignora, porque é muito gratificante você poder ajudar a pessoa, porque eu, que fui muito ajudado, juntamente com minha mãe e meus irmãos, hoje eu poder fazer algo para alguém, ao invés de pedir, hoje eu poder ajudar, para mim é muito gratificante. Muito bonito o trabalho de estar... de certa forma, não sei se você tem uma crença, um credo, mas de certa forma é aquilo que o Evangelho nos pede, né? Você está ajudando as pessoas, né? Infelizmente, muitas pessoas confundem com assistencialismo, mas no meu modo de ver, o trabalho das ONGs não são assistencialismo, é justiça social, é totalmente diferente. Né? A justiça social... O difícil é fazer as pessoas entenderem isso, ela, né? Liberta, Mas você está no caminho, você não liga para as pessoas que são contrárias, não. Liga para as pessoas que valorizam. Né? Antes de eu passar para a próxima pergunta, só gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, né? A Guilhermina Venades, né, está acompanhando a gente aqui. A Jane Monteiro, o Antônio Pedro está acompanhando a gente aqui. Mitali Lucas, Ramon River, Gabriel Morato, Sueli Gonçalves, Ademir Farias, o Gabriel André, o Ronildo Arimateia, o Rômulo Venades, né? O Mitali até coloca que a ONG Mãos que Ajudam é um trabalho sério e sempre transparente, né? A Sueli fala que verdade, né? Coração maior não há. O Cláudio Santos está acompanhando a gente. O vereador Daniel Sérgio, pré-candidato à prefeitura pelo PSL também, acabou de entrar, está acompanhando a gente, está dando aqui uma boa noite. A próxima pergunta. Na sua opinião, a participação popular na política é frequente no município? Então, eu, nessa caminhada minha, eu já fui assessor parlamentar, já trabalhei como cabo eleitoral, né? Já coordenei campanha de vereador, e em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, não em Ibirité. E o que eu vejo é uma deficiência muito grande, sabe? As pessoas, elas não... Só um minutinho. A população, ela não é frequente. Ela não eu acho que é por falta também de orientação daqueles que estão acima. Como que é o acima? Porque, como eu digo sempre, ninguém chega no último degrau da escada de uma vez. Você começa por baixo. Então, quando você vai escolher um representante, você tem que vasculhar a vida dele, sim. Você tem que saber quem é ele. E você tem que saber, primeiro,
se ele vai continuar representando você assim como ele iniciou. Eu costumo falar o seguinte: se não fez antes, depois não vai fazer. Então, por que, que a população não tem uma participação? Eles só lembram, eu vi até umas palavras suas aí, que você disse, não existe velha ou nova política. Eu concordo com isso. Tá entendendo? Eu concordo. Por quê? Sabe o que, que existe? É transformação de mentalidades. É aprendizado. As pessoas têm que tirar a ignorância. Qual, Adão? Você está chamando nós de ignorante? Não, estou falando em ignorância por quê? O Senhor diz, conhecerei a verdade vos libertará. Nós temos que procurar estudar, saber quem é quem e ser participativo. Sabe por que, que nós sofremos com a política? A política não é ruim. Quem é ruim é as pessoas que a gente coloca lá. Entendeu? Então, as pessoas só lembram da política no ano de eleição. Então, como que ela vai ter uma sabedoria para saber como escolher quem vai representar ela lá? Então, isso aqui precisa muito de uma educação na política. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm que... Outra coisa que eu vejo que é fraquíssimo, não só aqui em Birité, Belo Horizonte também, o acesso às informações do que acontece dentro do executivo, legislativo. Falta essa informação. As pessoas, hoje a gente dorme, quando a gente acorda, eles já fizeram várias coisas, votações ilícitas, coisas que não devem ser feitas. Por que, que eles fazem isso? Porque eles sabem que eles vão ficar impunes, porque a população não vai atrás. Ó, fizeram um estudo aqui em Birité, 5% dos ibiritenses visitou a Câmara Municipal até hoje. Tá entendendo? Trabalhei na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Gente, a rotatividade de pessoas na Câmara de Belo Horizonte ela é gigante. E mesmo assim, eles ainda conseguem sabotar e driblar as pessoas ainda. Então, meu amigo, eu, na minha opinião, né, modéstia à parte, eu acho que precisa de uma educação, de informações chegarem mais às pessoas, principalmente nas áreas de vulnerabilidade social, porque as pessoas só aparecem nessas áreas na época do ano eleitoral. Então, agora, para você levar uma informação, para poder votar, fazer uma votação de um projeto, sabe? Você passa com um ônibus, não, gente, vamos unir, vamos lá, vamos batalhar. As pessoas elas não têm aquela questão de ajuntamento, de lutar, parar de olhar pelo próprio umbigo. Aí eu falo, é por isso que não temos como julgar ou criticar quem está lá, porque a culpa é nossa. Exatamente. Inclusive, a próxima pergunta já puxando também essa questão, né? A falta capacitação política para o eleitor, é um fato. Infelizmente, a grande maioria se lembra de política em ano eleitoral. Como podemos mudar essa realidade? Então, eu acho que eu falei até um pouco da resposta dessa terceira pergunta, né? Na segunda. Eu acho que é capacitar as pessoas. Como capacitá-las? É trazer o povo para perto da prefeitura, da Câmara. Eu, no meu jeito de pensar, pelo pouco, que eu não conheço muito de política, eu sou uma pessoa assim que não tenho aquele conhecimento fanático na política. Mas eu vejo que é igual o poder maior. Por que nós somos sabotados na educação? Para que nós não venhamos ultrapassar eles e que nós venhamos também, depois, não colocar eles de novo lá. Porque nós vamos estudar, nós vamos ter conhecimento e nós não vamos cometer as mesmas burrices. A questão dessa falta de capacitação é o quê? Eu entendo que o governo ele não quer que as pessoas saibam, não quer trazê-las para perto. Por quê? As pessoas vão ver coisas que elas não veem, entendeu? Então, falta essa questão da capacitação, né, para que as pessoas venham saber escolher de verdade quem vai representar elas, quem vai ser aquele que vai ser a voz dela
para cuidar dela, do filho, dos avós, dos pais. Então, eu acredito que falta capacitação, sim. E eu espero, Deus dando a graça da gente estar lá numa cadeira, é um dos projetos e uma das bandeiras que eu quero levantar. Entendeu? Colocar na grade curricular, né, a educação na política. Porque nós temos que ensinar que a política ela é boa. Quem torna a política ruim somos nós, com o mau caráter, com a corrupção. Entendeu? Não é a política que é ruim. A política ela é ruim quando um pré-candidato ou um candidato chega para você e te oferece dinheiro para você votar nele e você aceita. A política é ruim quando você troca o seu voto por um saco de cimento, por um telhado, o que for. Aí você vai falar que o cara é corrupto. Não. Você é corrupto junto com ele. Se você aceita uma pessoa te apoiar por causa de dinheiro, você e a pessoa estão errado, porque vocês são dois corruptos. Tudo começa aqui embaixo. Não começa de cima para baixo, começa de baixo para cima. Exatamente. As pessoas acabam confundindo, né, a política, é o que eu costumo brincar, tem a política e tem a politicagem, né? Infelizmente, o brasileiro, ele pegou a politicagem substituindo pela palavra política, né? Sim. As pessoas pensam na política só em ano eleitoral, infelizmente, né? Infelizmente. Não se discuta, né? Não se discuta em política, né? Seria uma coisa maravilhosa, né? Oxalá se as pessoas começassem a falar de política, a viver da política, o que é a política. A política está em tudo, a política está na religião, a política está dentro de casa, a política está na escola, a política está no ônibus, a política está no trabalho, a gente vive e respira a política, né? Então, seria interessante, né, se as pessoas começassem, não deixassem só esses movimentos que estão se tornando por aí, criando-se por aí devido à pandemia, esse monte de lives que a gente tem visto aí, uma coisa muito interessante, muito bacana, essa aproximação. Eu acho que nunca na história um processo político teve tanta aproximação como esse está tendo, né? Porque aqui não precisa da pessoa ir lá no showmício, você liga a tela do seu celular e você já está aí de frente com aquele que vai te representar. Então, eu penso assim, né, o pós-pandemia, esperamos que o pós-pandemia continue com essa questão das pessoas se interessarem pela política, né, e comerem e comungarem da política, né, e terem aí esse acesso com a política. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu vou ler algumas interações que já estão surgindo aqui. Gostaria de mandar um abraço aí, pessoal que está assistindo a gente, o Breno Babu, ele está acompanhando, ele dá uma boa noite, ele fala que apaixonou pelo trabalho da ONG. A Sueli menciona mais uma vez aqui, ela dá graças a Deus por ter conhecido, né, este homem, Adão, e a ONG, né? A Keila Venades, a Marlene Coelho está acompanhando a gente aqui, o José Geraldo, o Antônio Pedro, ele até fala que este sim é um pré-candidato a vereador em Brité, que me faz confiar nele é que não só em ano de eleição que ele trabalha, pelo pouco que conheço e vejo, ele ajuda o próximo, é um estilo de vida. O Claudinei de Paula está acompanhando a gente, né? Claudinei. O Anderson Mourão está acompanhando a gente aqui, ele dá boa noite, muito importante para Ibirité esse espaço de reflexão e debates. O João Cesário Netinho também está acompanhando a gente aqui. Enfim, tem muita gente acompanhando, muita mensagem. Eu já peço desculpa de antemão, que infelizmente não vai dar para ler todas as mensagens. Mas fica à vontade, Adão, depois da live, se você quiser entrar, o que eu sempre falo com o pessoal, se quiser entrar, conversar com o pessoal, à medida do possível, se der para responder. Não sei se vai dar para responder todos, que é muita gente que está entrando e deixando mensagem, mas aí fica a seu critério. Se quiser entrar depois, fica a seu critério. Agradeço a participação de todo mundo aqui. A próxima perguntinha, né? A educação e a saúde, elas são pastas super importantes no município. Com a pandemia da Covid, com certeza os cofres públicos irão sofrer quedas drásticas. Você acha que será de grande importância a fiscalização por parte dos vereadores já no início do próximo mandato? Você já pensou a respeito disso, Adão? Ô, Venades, o que acontece? Rapaz, essa questão da Covid-19,
ela pegou todo mundo de surpresa, entre aspas, né? Porque nós já fomos avisados em novembro, né? Exatamente. Já tinha surgido aí a notícia que iria acontecer. Só que com o que eu vejo com a pandemia, ela está trazendo assim várias reflexões, né? Você está podendo assim abrir sua mente para várias coisas. Uma das coisas que eu acompanho muito é a questão dos que os políticos, que os vereadores, eles têm um papel muito importante no município. Eu vou falando a minha opinião, né? É a parte democrática. Eu acho que não existe. Eu acho assim um absurdo quando a pessoa fala assim: vamos fazer um vereador do nosso bairro. Não existe vereador de bairro. Existe vereador para o município. Então, onde que eu quero chegar? Vereador para o município. Então, quer dizer, se é para o município, e nós temos, vamos falar de Ibirité, nós estamos aqui, 15 vereadores. Eles têm que viver juntos, parar com aquela questão de lado A ou B. Por quê? Quando você olha A ou B, você está olhando para o seu próprio umbigo e a população é prejudicada. Quando você olha um todo, a gente tem mais força para poder entrar e fiscalizar. Respondendo a sua pergunta, eu, cara, tenho pensado muito nisso. Por quê? Vai ser importantíssimo a comunhão, sabe, dos vereadores de 2021, em prol da população, do município, lutar pelo município. Vamos fiscalizar, vamos esquecer A ou B e vamos pensar naqueles que nos colocaram aqui abaixo de Deus. Então, vai precisar, e é importante, sabe? Quanto mais fiscalização tiver, menos corrupção, menos desvio de dinheiro, sabe? E aí vai ter condições de melhoria na saúde, na questão da educação, saneamento básico, infraestrutura, né? Então, eu acredito que sim, e eu tenho pensado, e eu deixo até um recado para todos os amigos, colegas, pré-candidatos e vereadores, né? Mandar um abraço aí para o Daniel Sérgio, cara bacana. Então, eu peço a eles que, tipo assim, ano que vem, quem estiver lá, cara, que pare com essa questão de ficar discutindo, de ficar brigando, e comece a brigar por um todo, que é a minoria nossa é a maioria, que é a população que tem sido atingida, tem sofrido muito com essa pandemia. Os comerciantes, olha que tristeza, o tanto de portas que foram fechadas, e muitos deles não vão conseguir reabrir, tá entendendo? Então nós temos que pensar 2021 na questão assim, vamos melhorar o nosso município, porque se nós melhorar o nosso município, a gente melhora os ibiritenses e melhora as pessoas, melhora porque os pais trabalhando, eles vão estar mais tranquilos com a família, né? Porque essa pandemia está fazendo todo mundo ficar de cabeça virada por causa das necessidades, porque o governo acha que R$ 600 vai resolver a vida das pessoas. Não resolve. O que resolve a nossa vida é dignidade. E a dignidade, ela vem do trabalho. Ela não vem de R$ 600. Porque a gente não vive com R$ 600. Um pai de família que paga aluguel recebe 600, o que ele vai dar para os filhos dele? Ele vai ir também uma cesta básica? Ele vai comer só arroz e feijão? Então, a dignidade. Eu sou a favor da busca da dignidade, que é o trabalho. Então, respondendo sua pergunta, eu sou a favor e peço que todos os vereadores que forem reeleitos e os que forem eleitos, que se unem e trabalhem em prol do nosso município, que é o nosso bem maior aí, que é por isso que a gente busca que as pessoas venham confiar em nós, que nós não venhamos decepcionar as pessoas de novo, porque o ser humano está calejado, o ser humano ele está sofrido, sabe? Mas quando você entra para dentro do seu lar, que tem cobertinha, tem comida, você chegou do seu emprego, você tem seu carrinho, a gente esquece dos outros, sabe? Então, se a gente abrir mais o leque, sabe? A gente não vai conseguir mudar o município, mas a gente consegue fazer a diferença. É o que eu penso. Exatamente. Responsabilidade muito grande de vocês, que são pré-candidatos, tanto a vereadores quanto a o executivo. Né? Aqui, sim. Aqui entrou várias pessoas aqui, alguns são pré-candidatos também. Atenção, aqui um abraço ao Anderson Mourão, que vem também como pré-vereador. Né?
Sim. Inclusive, o Felipe Bisteni também está acompanhando a gente. Ele fala: parabéns pela iniciativa, Venades. Você tem feito a diferença. Todos nós, Felipe, temos feito a diferença. Né? Um abraço também para você aí, para a equipe do Alan, né? Alan que começou essa questão das lives aí, eu meio que... Sim. Eu acho que tudo que é bom a gente tem que copiar, e eu falo na cara Com certeza, dura, né? com certeza. Tudo que é bom a gente tem que copiar. Eu copiei a live dele e tá dando certo, né? Ele foi o primeiro a começar com esse programa aí, bacana. Exatamente. Um abração pro Alan. O Anderson, da Zoonoses de Birité, também está acompanhando a gente, né? O João César Netinho até coloca aqui: o lado do programa é o povo, o lado da verdade. Aí ele parabeniza a gente, né, para a gente continuar. O Ademir Faria fala: muitos vereadores em Birité ficam só naquela tese que vereador só tem que fiscalizar, mas acho que vereador tem que ter trabalho, realizar trabalho social em prol do povo, seja ele qual for, porque fiscalizar parece que não tem dado certo em Birité. É cada coisa que acontece nessa cidade. Ademir, aí eu fico um pouco meio dividido na sua colocação, porque se a gente for olhar pela Constituição, o papel do vereador é fiscalizar e criar, propor projetos de leis. Se o vereador passa disso, ele pode ter, inclusive, o mandato aí impugnado, pode entrar restrições, né, nessa questão aí de estar ajudando diretamente. Ele pode ajudar, sim, auxiliando com políticas públicas, né, que o executivo possa estar ajudando, mas ele ajudar diretamente é uma situação meio complicada, que aí a Constituição já entra, né? A Cássia Cristina está dando boa noite, né? O Felipe coloca de novo: será que os acordos politiqueiros irá deixar? Por isso a renovação, né? O Daniel Sérgio coloca aqui: meu amigo Rodrigo, Venades e Adão, mãos que ajudam. Nessa legislatura não tem lado A ou B. Na verdade, tem vereador alinhado com o prefeito. Desejo que você chegue ao objetivo e, se chegar, esperamos que fique do lado do povo. Aí ele dá um sucesso, né? O João César, mais uma vez, ele coloca: muito bem, candidato, o diálogo é a chave para sanar os tantos problemas que existem, né? O Breno, o Babu até coloca: hoje nada se cria, tudo se copia. A diferença é igual você falou, copiar coisas boas. Exatamente. Né? Exatamente. Próxima pergunta. Adão, fala pra gente, quanto que despertou em você o interesse de entrar para a política? Você falou no início lá, mas dá uma fortalecida pra gente, como eu diz aí. Então, vamos lá. Como eu te disse, trabalhei com políticos, né? Mas as pessoas até duvidam, mas independente de acreditarem ou não, o que importa é que eu sei que eu estou sendo sincero. Eu nunca pensei que eu teria coragem de entrar na política. Eu tive a oportunidade em 2012 e 2016 em Belo Horizonte. Eu não aceitei. Por quê? O meu negócio sempre foi pessoas, social, tá ali presente no meio das comunidades, no meio das pessoas. Só que aí a gente vai passando por várias indignações, várias decepções. A gente é muito enganado, tá? Muito, porque muitos usam as instituições, as lideranças de bairro, as associações para poder se promover. Eu fui trampolim durante muitos anos, juntamente com a minha esposa e a instituição, né? E sempre acreditando que vai dar certo, que vai ajudar. Aí, quando foi, ano passado, eu conversei com a minha esposa. Vou te falar o ponto. Por quê? Como eu te disse, a instituição, a ONG está crescendo. E eu e minha esposa não damos mais conta de arcar com as coisas. Porque a gente, muitas das vezes, vou te falar de 100%, 90% nós tiramos do nosso bolso. Do salário dela, do meu, para a gente poder estar fazendo algumas coisas. Né? A maioria das coisas, porque o outro complemento vem dos nossos apoiadores, colaboradores. Inclusive, a Cássia está até presente aí, é uma das pessoas que acredita no nosso trabalho, né? Sempre que ela pode estar ajudando, soma muito conosco. Então, foi tomando uma proporção grande. Quando foi em novembro, eu chamei minha esposa, outubro, novembro, logo depois do Dia das Crianças, lembra? Foi logo depois do Dia das Crianças. Nós atendemos 1.800 crianças.
E nós vimos a dificuldade e como nós tivemos assim, passamos, porque a gente passa por várias vergonhas, porque a gente pede, a pessoa não quer dar, a gente não pede dinheiro, Bernardes. Vamos supor, a gente vai fazer o Dia das Crianças, a gente não fala, seu Bernardes, arruma R$ 100 para comprar bala, não. A gente fala assim, a gente está precisando de bala. Você quer doar? Aí o cara, eu tenho um pacote, 2, a gente vai lá e busca. Aí, nessa dificuldade, eu fui conversar com a minha esposa, e ela sempre foi contra. Só que quando eu conversei com ela, ela aceitou. E eu já tinha recebido um convite. Aí eu fui, tomei decisão mesmo, foi em dezembro, depois do Natal das crianças. Aí eu tomei a decisão. E aí, por quê? O que eu entendo? Rapaz, chega ali o Adão. Ah, quem é o Adão? O Adão é o presidente da ONG. O Adão pode ajudar trocentas mil pessoas. Não tem valor. Se eu chego ali e falo, o vereador Adão Mãos que Ajuda, as coisas mudam. Sabe? As portas se abrem. E eu tenho projetos grandes que estão só no papel, porque eu não tenho condições financeiras, eu não tenho apoio, as pessoas não acreditam. Por que as pessoas é contra o social? Porque o social não dá retorno. Mas o retorno maior eu recebo, que é a gratidão, é saber que eu pude ajudar alguém. Entendeu? Então, você chega lá no Ceasa, nós temos um projeto do Kit Verdura, quero até mandar um abraço para o senhor César, do ABC, do bairro Amazonas. A gente tem o Kit Verdura. Se eu chego no Ceasa, é diferente, cara. A recepção, sabe? Para quê? Porque muda, né? É a questão do poder. E isso é lógico, as pessoas falam, não, você está sendo hipócrita. Não, é lógico que isso vai melhorar a minha vida e da minha família, com certeza. Mas eu posso falar aqui de coração que eu tenho algo sólido. Eu não copio nada de ninguém. Não falo que eu sou contra copiar, não, tá? Tô falando assim, que os projetos, a maioria veio do que eu passei, como eu te expliquei, tá? Tô falando sobre isso. Nossos projetos foram criados entre Deus, eu e minha esposa. Sabe? A gente não pega carona nem nada de ninguém, eu não preciso disso. Eu sou autêntico, eu posso falar que eu sou, porque eu gosto do que é meu. Então, veio tudo isso e também quero até mandar um abraço para a Ana. A Ana também, ela me impulsionou muito. Falou, Adão, em vez de você ficar sendo trampolim, escada para as pessoas, por que você não sai? Você tem essa capacidade. Aí eu conversei com a minha esposa, teve mais 2 amigos meus que falaram, vamos que eu vou com você. Aí eu resolvi. E aí eu coloquei na mão de Deus também. Por quê? Não é fácil. A gente sofre muita coisa. Uma coisa que eu acho vergonhoso, você vai, desculpa aí eu falar sobre isso, mas eu acho vergonhoso ficar tentando denigrir a imagem dos outros, daquela pessoa que vai disputar com você, ou daquela que está com você, sabe? Eu acho que, muitas das vezes, perdemos muito tempo criticando o outro, ao invés de pôr em prática aquela crítica que você quer fazer. Sabe? Eu acho que a política ela é suja por causa disso. Eu falo com o pessoal que está comigo, não perca tempo criticando ninguém, falando mal de ninguém, ganhe tempo. Coloca lá algo bom nosso, tá entendendo? Coloque algo produtivo. Eu vou fazer um mandato diferente. Eu vou fazer um mandato diferente. Você não vai me ver eu fazendo live falando mal de político, porque eu tenho coisas melhores para fazer. Eu tenho um programa, uma livezinha, Amor e Solidariedade, que eu falo sobre o que eu gosto. Eu falo sobre o social. Então, eu já falo com todo mundo que está do meu lado, nós vamos fazer um mandato diferente. Um mandato da onde eu vim. Um mandato de pessoas que é a minoria, mas na verdade ela é a maioria, que é aquelas que realmente precisam de nós. Exatamente. Entendeu? Interessante, né? Fomentar no povo a força que o povo tem. Se o povo que é a minoria soubesse a força que ele tem, viveríamos numa pirâmide ao contrário. Hoje a pirâmide, né, a base sustenta, né, o topo da pirâmide. Se a base soubesse a força que tem, ela viraria esse jogo. Né? Inclusive, o vereador Daniel Sérgio, ele até pergunta qual partido que você está filiado e como decidiu a escolha. Então, Daniel Sérgio. Como que eu decidi a escolha? Eu tenho alguns conhecidos em Belo Horizonte, que são articuladores políticos, né? Quero até mandar um abraço aí para eles aí, né? Não vou citar o nome aqui,
mas um deles é o Jandir Vieira, esse eu posso falar. Eu procurei orientação com ele. Por quê? Eu procurei no sentido assim de pessoas, o partido que tem mais a ver comigo. Como que eu penso falar comigo? Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Eu sou de centro. Aí falar o centro não existe. Existe. Eu sou aquele que eu pego tudo que é em prol da população, que vai ser útil na minha vida e põe para caminhar. Aí eu escolhi o partido é o PTC. Eu ia para outro partido, inclusive do Daniel mesmo. Eu ia para o PSL. Aí eu recebi o convite do PTC. E aí lá não tem vereador com mandato, é um partido mais leve, por eu ser a primeira vez que eu estou saindo. Entendeu? Porque se eu fosse olhar um outro lado bom, seria esse partido que eu te falei agora. Entendeu? Mas eu não fui para lá, não é por causa de A ou B, mas sim, lá é bom. Mas só que para mim, que está sendo a primeira vez, eu cheguei numa conclusão, estudei um pouquinho antes, procurei saber, a minha escolha foi o PTC juntamente com a minha esposa. Nós escolhemos o PTC. Tranquilo. Essa questão partidária temos muitos aí, né? Inclusive, no próximo sábado, eu vou estar fazendo uma live, eu vou estar falando o processo de formação partidária no Brasil. Eu vou estar pegando desde o Império até os dias atuais. Vou estar fazendo aí uma abordagem aí, não digo todas, porque são muitas, mas pela grande maioria, as mais conhecidas dessas siglas aí, então não percam. Sábado, às 19 horas, de quarentena, vai estar top. Para quem gosta, tem interesse pela política, é interessante acompanhar. Ô Adão, a outra perguntinha. Você acredita que a democracia, o voto popular, o processo eleitoral é a única maneira de exercer política pública nos municípios? Não é a única. Tem outras formas. Uma delas, eu vou falar aqui, né? Espero que ninguém me leve a mal, mas é uma opinião minha, repito. O que eu vejo? Eu vejo uma deficiência muito grande da população juntamente com o legislativo, para procurar melhorar o município. As políticas públicas elas podem agir de várias formas, mas uma das que eu vejo é essa participação, sabe? Eu acredito que a pessoa que você escolheu para te representar, você tem que ficar grudado nela, para que eu acredito que as pessoas elas têm que ter mais voz. Eu acredito que os vereadores eles têm que dar mais voz para aqueles que colocarem eles lá, para que juntos eles possam também opinar na democracia, igual você acabou de falar, que possam ser mais participativos. Entendeu? Eu não acredito que é só nesse esquisito que você disse. Existem outros. Mas por quê? Nem esses primeiro que você disse está funcionando. Funciona de modo errado. É por isso que nós passamos por tanta dificuldade. Sabe? As pessoas preferem olhar para o seu próprio umbigo. Ela não olha uma pessoa que luta pelo um todo. Ela olha aquele que vai lutar só por ela. Como que é o por ela? É aquela compra de voto, é aquela compra de liderança, é aquela coisa momentânea, só do mês, só do ano político. Então, as pessoas têm que mudar essa mentalidade para que podemos juntos mudar a política pública. Ter mais, né, opções. Exatamente. Você falou um ponto interessante, a questão da igualdade, né? As pessoas trabalham muito, fala-se muito a questão das igualdades, mas você falando, eu lembrei de umas coisas aqui. Tem um livro muito interessante de George Orwell, se não me falha a memória, é A Revolução dos Bichos. Lá tem um momento, lá, os bichos, enfim, é um livro, ele mistura política de uma maneira interessante, porque tem uns diálogos de animais, uma coisa muito interessante o livro dele. Inclusive, livro usa-se muito na infância, né? Tem uma parte lá que eles falam o seguinte, que todos somos iguais, os bichos fazem uma revolução. Aí chegam no seguinte, todos somos iguais, porém, são mais iguais que outros. Ou seja, dentro da própria igualdade, tem-se uma grande diferenciação, né? Sim. Em vez de dizer que somos todos iguais, o processo eleitoral nos faz todos iguais.
processo eleitoral nos faz todos iguais. Porém, você tem aí partidos, né, que as pessoas conseguem, né, benefícios. Você tem aí as campanhas, né, a desigualdade nas campanhas, né? Muito grande. Antigamente falava, né? Antigamente tinha muita questão de tempo de TV e tal. Hoje em dia seria a questão da internet. Às vezes a pessoa não tem condição de manter uma campanha bombástica na internet, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então, embora o processo diga que somos iguais, mas infelizmente ainda caminhamos que uns são mais iguais que outros, né? Infelizmente. Verdade. Aí eu pergunto, meu Deus, até quando? Né? Aí vem aí a sétima perguntinha. Depois eu leio alguns comentários do pessoal aqui. Uma população que sabe para onde caminha, que lê, estuda, discute melhorias para o município, dificilmente cai em escolhas ruins. Como reverter o quadro político? Não digo apenas municipal, mas eu digo a nível municipal, estadual e federal. Tudo. Como que a gente consegue reverter esse quadro? Então, eu até falei sobre isso antes, né? Eu acredito na questão da educação, a questão do conhecimento. Porque não tem como você defender algo que você não conhece. Não tem como você falar de algo que você não sabe. Entendeu? Então, eu acredito que, igual eu te falei, da implantação na grade curricular, né, das escolas, e ensinar sobre políticas, a importância da política nas nossas vidas. E tudo, Venades, eu digo, a educação. Igual eu acho um absurdo um vereador ganhar mais que um professor, falando a opinião minha, tá? Eu tenho meus jeitos de pensar, eu não sou contra cada um, né? Tem sua escolha, mas eu acho que a desvalorização também faz com que a educação ela vai ficando fraca a cada dia que passa. E nós vamos sendo mais sabotados, né, no que diz saúde e educação. Mas, respondendo a sua pergunta, e volto a dizer, é a questão da educação, do ensinamento. Mostrar para as pessoas que o poder abaixo de Deus está nas nossas mãos. Você disse sobre a questão da base. Uma coisa que vamos lembrar, quando eles queriam tirar a Dilma, todo mundo foi para a rua, conseguiu, está entendendo? Mas aí entra o que eu falei também, você vai elevar o pessoal para a plenária com uma votação, a população não vai. Eu conversei com pessoas que nem sabiam que existia o portal da transparência. Você está me entendendo? Então, mas por que elas não conhecem? Porque não chega as informações, não chega ao conhecimento delas. Então, eu acho que o meio da gente fazer com que as pessoas venham saber a votar, saber escolher melhor os seus representantes, levando as informações e educando desde cedo o conhecimento da política. Exatamente. Falta aí, por parte do Estado, né, passar essa questão da informação, da questão da formação política, né? Mas é aquela coisa, né? Infelizmente, os nossos governantes, eu digo toda a história do Brasil até hoje, não vou puxar sardinha para o lado de ninguém, infelizmente, para os governantes, não é interessante um povo que conhece. Porque um povo que tem conhece conhecimento. Os seus direitos, exatamente. Um povo que conhece os seus direitos é um povo que não se rebaixa. É um povo que não se cala, é um povo que não se acomoda, né? Então, não é interessante para os governos, com esse pensamento pequeno, de informar o povo, né? Se não me falha a memória, os gregos, quando eles tratavam a questão da república e da democracia, lá que surgiu essa questão, o berço de tudo, eles falavam que a democracia só seria completa quando os filósofos tomassem a cátedra, quando os filósofos sentassem ali na cadeira de maior poder. Por quê? Ele quer dizer os filósofos na questão dos sábios, né? Quando as pessoas sábias, né? Porque o sábio ele tem prazer de ensinar, né? O professor, no caso, ele tem prazer de ensinar.
Então, fora disso, é muito difícil. Então, enquanto a gente caminhar, né, nesse modelo de política, né, nacional que a gente vive, que troca-se o voto por, né, benefícios e tal, enfim, não vou entrar em detalhes, é muito difícil você manter um povo liberto. Né? O povo, infelizmente, o povo está escravizado. Né? O povo está escravizado. Né? Mas você, só te interrompendo aqui, sim, mas eu posso, na minha opinião, você falou que o povo está escravizado, mas eu, no meu jeito de pensar, as pessoas estão escravizadas porque elas querem, porque elas pensam no próprio umbigo. Por quê? Que, ó, se elas pararem, se elas começarem a abrir a mente delas para o conhecimento e ver que o erro que ela comete agora, vamos falar agora da política do dia 15 de novembro, vai refletir na vida dela, do filho, da família durante 4 anos? Tá entendendo? Então, é a própria pessoa, a própria população que faz a má escolha. É por isso que nós acabamos de falar, o poder está nas nossas mãos. E eu, igual eu falei no início, tem que vasculhar a vida do seu pré-candidato, do seu candidato, né? Igual você falou de conhecimento. Quando eu passei para agente penitenciário, eu fiquei 1 semana estudando ali na Polícia Civil, eu aprendi coisas que eu não tinha conhecimento e que me levou para os aglomerados onde a gente faz trabalho, né? Porque várias coisas que a polícia em si não pode fazer em lugar nenhum, elas fazem. Aí me levou, atinei na hora, falei assim, poxa, se aquele povo lá tivesse o conhecimento que eu estou tendo aqui agora, eles não deixariam o policial invadir a casa deles após as 22 horas. Tá entendendo? Não deixaria quebrar a porta, fazer isso e aquilo outro. Isso tem a ver o quê? Conhecimento. Então, é o que eu falo. É trabalhar a questão de libertar as pessoas e mostrar para elas que elas não podem viver momentaneamente. Elas têm que pensar nos 4 anos futuro dela e da família. Exatamente, você falou tudo. A gente não pode passar somente para o político, mas a questão do povo também. Né? O povo, com certeza. O povo que elege. Né? O povo que elege. O mau político é o povo que elege. Então, e aí você vai reclamar de quê? Exatamente. Cabe aí um exame de consciência, né? Antes de digitar os números lá na urna, lá, é fazer aquele exame de consciência, né? Sim. Vou falar das interações aqui. A Cássia Cristina, ela coloca estamos juntos. O Rômulo Vernades coloca uma grande verdade. Muitos perdem tempo falando mal dos outros. Aquela questão que a gente estava falando, que você mesmo falou das pessoas. Né? A Ana Paula Silva coloca a política não é suja porque alguns falam mal dos outros, mas sim por falta de caráter. Né? E ela completa, o povo, sim, é a base da força, mas a ignorância os tira a força e os dão brutalidade, porque força sem estratégia é brutalidade. Né? Aí a Cássia faz uma pergunta, não sei se você vai poder responder, porque nesse período de pré-candidato aí, eu não sei se você vai poder responder, porque como pré-candidato você não pode falar das coisas da campanha, né? Ela fala o seguinte, como fazer os jovens de hoje ter interesse na educação, apesar da dificuldade de consegui-la. Não, aí tudo bem, aí você pode falar, ela não... Sim. É o Paulo. Como fazer os jovens? Desculpa, eu li a pergunta de baixo. A Cássia pergunta o seguinte, qual o seu maior projeto alcançando o seu objetivo como futuro vereador? Aí que eu falo, acho que você não pode falar muito porque tem essa questão do pré-candidato, né? Não sei. Eu posso falar um pouco de algo que nós já temos há anos guardado, que é um projeto muito grande, onde nós vamos profissionalizar as mães solo, os adolescentes, né? Como eu falei com você, eu sou a favor da dignidade. A dignidade, ela vem através do trabalho. Só que hoje as pessoas, muitas delas não têm condições de se profissionalizar. Então, eu quero dar condições das mães que não tiveram oportunidade de estudar e não têm profissão, né? E também dos jovens. Os nossos jovens estão se perdendo porque
é um ditado que eles falam, a mente vazia, oficina do diabo. Nós temos que ocupar a mente dos nossos jovens e ensinar eles que eles podem ter um iPhone, que eles podem ter um carro, sem precisar entrar no mundo do crime e sem precisar roubar as pessoas. Tá entendendo? Então, nós temos um projeto, sim, e ele é um dos maiores, do principal foco nosso, é dar dignidade para as pessoas, entendeu? E nisso entra o trabalho com idosos, tá? É um trabalho, assim, voltado a cuidar deles. Hoje, a maioria dos idosos, eles estão, assim, fadigados, não quer mais ficar dentro de casa. Então, nós queremos ter um espaço onde eles podem passar a parte da manhã ou da tarde, ali fazendo vários tipos de trabalhos, né? Para ocupar a mente deles também, né? Então, tem vários projetos que, como eu disse, voltado totalmente à população. O Paulo Júnior que fala, como fazer os jovens de hoje terem interesse na educação, apesar da dificuldade de consegui-la? Seria aquilo que você já tinha mencionado aí, né? Como fazer o jovem ter interesse na educação, né? Uhum. Vai pensando, o Ramon River coloca, do que adianta ter o portal e ele não ter informação atualizada? Vamos corrigir isso também, candidato. O Diogo Andrade está acompanhando a gente. O Henrique Lazzarotti, que é pré-candidato à Prefeitura de Ibirité pelo Partido dos Trabalhadores, está acompanhando a gente. Sim, eu vi a live dele hoje. Um abraço. Bacana. E o Ramon River coloca, atrapalha mais de 4 anos. Um candidato mal intencionado, eleito, impede o trabalho do candidato que iria trabalhar. Exatamente, né? Está ali ocupando uma vaga, de certa forma, né? Pode falar. Eu vou responder a pergunta do Ramon, que ele falou sobre o portal da transparência. O que acontece? Por que o portal da transparência, eu tive olhando ele há 2 meses atrás, ou 3, ele estava desde fevereiro sem atualizar? Porque não tem acesso. E por que não tem acesso? Porque a população não cobra. Tá entendendo? A população tem que acessar. Quando a população acessa e está irregular, não está atualizado, aí o que a gente tem que fazer? Procurar um vereador, se eles não te aceitar lá, não te escutar, procura um vereador e pergunta para ele, fala, senhor vereador, por que o portal da transparência ele não está atualizado? O que está acontecendo? Sabe, você está entendendo? Então, o portal da transparência, ele é de grande valia, mas só que ele não está sendo bem utilizado pelo executivo, pelo legislativo, mas cabe a nós também cobrar, para que as coisas comecem a funcionar. As coisas não funcionam porque não é cobrada. Entendeu? E aí as pessoas sempre arrumam um jeito. Ah, mas eu trabalho demais e não sei o que, não sei o que. Então, como que você vai reclamar de algo que você não cobra? De algo que você não tem o conhecimento? Então, Então, o que eu sempre digo, eu acho que essa política, ela está na mão do povo, como sempre esteve. Só que agora ela está mais fácil, com o acesso às internet, igual você falou, as lives, igual, falo com você, assim, não é demagogia. Bacana demais esse programa seu, é de grande valia para todos nós, tá trazendo, assim, uma claridade, uma abertura, um crescimento na mentalidade nossa, porque é vários temas que têm agregado demais. Obrigado. Inclusive o vereador, mais um vereador presente, que o vereador Alan Fernandes, que também é pré-candidato a prefeito pelo partido DC, o Democracia Cristã, ele está aqui. Boa noite, meu amigo Venades. Parabéns, Adão, pelo trabalho. Boa sorte na caminhada. Manda um abraço para você também, Alan. Sempre estou acompanhando o programa dele. Um programa top. Né? Bacana, o Alan eu até trabalhei para ele, pessoa bacana. Tem um carinho muito grande pela mãe dele, né? E um forte abraço, Alan. Que Deus também abençoe você na sua caminhada, na sua trajetória aí, né? Seguindo firme e forte aí na luta, não pode parar. Exatamente. Hoje nós tivemos aqui a presença aqui do pré-candidato a vereador Adão Os Mãos que Ajudam. O programa foi muito bom. Como sempre, né? O Quarentena tem isso, né? Os convidados são sempre gente de alto nível,
sempre com a resposta na ponta da língua, né? Gente treinadíssima, preparadíssima, né? Agradeço, Adão, a sua presença aqui, agradeço a presença de todos vocês que acompanharam a gente aqui até agora, né? Fui lendo aqui as mensagens, não deu para ler de todo mundo, me desculpe aí as que eu não deu tempo de ler, mas a gente tem a questão do tempo também, e eu convido vocês já para o sábado estar acompanhando a live, uma live interessante. Eu vou tentar abordar essa questão aí da formação dos partidos políticos da República até a redemocratização do Brasil aí, até os dias atuais, né? Vou tentar angariar aí vários partidos aí e estar falando aí da origem e tal deles. Acho que é interessante, né? Nessa diversidade partidária que a gente vive aí entre siglas, né? Saber pelo menos um pouquinho de onde que veio, né? Para onde que vai. E é isso como aí. surgiu. Como surgiu, exatamente. Agradeço a muito sua bacana. participação. Ô Venantes, eu deixo meu abraço aí para todos que participaram, para todos que entraram, né? Um forte abraço aí, que Deus abençoe a caminhada de todos, né? Mandar um abraço aí para minha esposa, mandar um abraço para todos que estão aí acreditando no nosso projeto, no nosso trabalho, e dizer, desculpa, uma coisa muito importante: ninguém faz nada sozinho. Então, dentro disso, eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade e a cada um daqueles que estão comigo, né, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Um forte abraço a todos aí, Venantes. Muito obrigado, foi um prazer participar da sua live, né? Espero que nós venhamos ter outras oportunidades, tá? E continue com esse trabalho maravilhoso aí, que está nas suas mãos aí, que tem feito a diferença. Eu que agradeço, né? O Quarentena está sempre aberto aí para quem quiser ficar, não só candidato, né, mas pessoas comuns também, se quiser vir cá falar do comércio, falar como é que está, ainda mais nesse período, aí quiser ficar, o programa está aberto aí, está aberto. E muito bacana. O João César ele pergunta qual que é o partido, é pelo PTC, né? PTC, César, né? todo PTC. É pelo PTC, né? Partido Trabalhista Cristão, né? Cristão, pelo PTC. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a presença de vocês aqui. Até sábado, assim se o Criador permitir. Fiquem com Deus e Amém. Fiquem em casa, porque a gente ainda não está no período de sair. A gente está no platô, mas um platô altíssimo, né? Um normal de 1.000 mortes por dia. Isso não é normal, né? Isso não é normal. Sim. Então, fiquemos em casa, né? Tempos melhores virão. A gente sabe que depois de toda essa tempestade... Tudo no seu tempo certo. Exatamente. Toda essa tempestade, depois de toda essa turbulência, a gente vai colher muita coisa boa, porque há tempo para tudo. Há tempo para plantar e há tempo para colher, né? Infelizmente, a gente está colhendo aí essa tempestade, mas a gente vai ter o tempo de plantar e colher coisa boa também. Eu acredito nisso. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Não, beleza. Até sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.